Salve galera do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Nathan José, homem trans de 23 anos agora, né? Então, eu vou vir falar aqui, como no tema do vídeo, tô falando sobre homem trans alistamento militar. Eu havia prometido há um tempo atrás, aí eu esperei passar todas as fases e demora bastante, falando nisso, demora bastante tempo. E a última fase, enfim, eu vou estar contando para vocês o que houve. Então, no meu caso, eu sou de Juiz de Fora, Minas, né? E aqui foi diferente do que eu vi do pessoal aí. Então, eu passei pela primeira fase, como que é até chegar à primeira fase? Você chega lá, se alista, assim que você faz a retificação lá e tal, para você conseguir emprego, para você fazer, dependendo dos cursos, te pede isso. Você é obrigatório você ter o certificado de reservista. Eu, no meu caso, eu não quis seguir a carreira, não quis ir até lá seguir a carreira militar. Porém, eu fui passado da primeira fase, são diversas fases, depende de estado em estado. Na minha cidade foram 3 fases, pelo menos que eu passei foram 3 fases. A primeira fase é a hora que você chega lá, você se alista, aí você vai até o dia que eles marcam com você no papel lá, que você tem que comparecer, aí um monte de jovens, tem não só jovens, tem muita pessoa mais velha também que estava lá e teve que se apresentar. Lá foi totalmente tranquilo, ao contrário do que as pessoas falam. Ah, mas você tem que ficar nu e não sei o que que tem. Não, não, gente, pelo menos no meu estado, na minha cidade, não precisei ficar nu. A única coisa que eles fizeram demais foi só mandar eu levantar o braço e colocar a mão para tirar medida, só isso. Mesmo assim, eu tava de blusa normal, blusa de botão normal. Eles nem abriram, nem nada, só pediram mesmo, porque até então ela era larga. Só pediram mesmo para levantar a mão, que eles tiraram a medida. O que que foi? Eu passei por, se eu não me engano, já tem um tempo, foi no meio desse ano passado. Eles me passaram por um médico, dentista, um médico de audição, essas coisas. E foram coisas básicas. Eu, na verdade, eu não recordo tanto, mas foi coisas básicas. Eu passei pelo médico clínico geral, perguntando se eu tinha algum problema de saúde. E essa primeira fase não é tão assim, tão decisiva assim e tal, e conclusiva. Quem não quer mesmo já servir, ele já estava dispensando. Mas lembrando, não foram todos, porque eu falei que eu não tinha um desejo de seguir e mesmo assim eles continuaram me passando. Eu não sei como que eles decidem isso, conseguiram me passar do passo à frente, né? Mas enfim, passei pelo clínico geral, um dentista, tudo lá, assim, ele vai chamando de um por um, não entra vários jovens junto, é um por um, vai indo de sala em sala. Aí tem o teste físico, é o tom termo de teste físico. A gente junta os pés, segura lá no negocinho, junta os pés, vai, levanta. Aquele negócio nunca sai do lugar, não sei como que eles medem a força da gente. Foi por conta daquilo ali que eles me passaram pra segunda fase. Um rapaz lá, acho que cabo também, não sei, que tava prestando serviço lá ajudando a gente, mais velho. Ele pegou e falou: Não, você tem bastante força e tal, esse tipo de coisa que a gente precisa no exército. Aí eu olhei assim, como, tipo, eu não sei se eu vou querer isso não, mas enfim. Mas foi isso. Aí passou essa primeira fase. Depois de, se eu não me engano, eles pediram assim que a gente acabou lá. Na verdade, assim que a gente acabou, eles pediram pra gente entrar no site, que é o mesmo site que a gente, quando a pessoa se alista pela internet, é esse mesmo site. A gente entra e acompanha o nosso alistamento. Aí passou meses e meses, acho que foram 6 ou 8 meses, não sei, que veio a resposta no site. Mandou eu ir para a segunda fase da seleção. Não tinha sido dispensado ainda, porque quando é dispensado já tem lá a opção, ok, aí eles já marcam com você quando que você vai lá jurar a bandeira para você estar livre do exército. Mas enfim,
Comigo aconteceu assim, eu fui para a segunda fase, aí chegou na segunda fase foi mais detalhado. Teve todos aqueles exames da primeira, porém mais detalhado. Aí sim, eu preferi, quando chegou nesse exame de teste físico e tal, que eles queriam tirar de novo as nossas medidas, eles tiram da boina, tira aqui do peitoral, tira da cintura, seus calçados e tudo. Aí sim eu contei, mesmo assim pro psicólogo, não foi nem lá nesse exame, eu esperei passar por todo o exame, eles passaram, aí eles abriram o botão assim, eu tava de binder até então, eles não falaram nada, continuou me passando para seleção, para mais para frente e tal. Chegou no psicólogo, porque aí nessa fase teve o psicólogo em si, na primeira fase não teve, na segunda fase teve o psicólogo. Ele começou a me perguntar um monte de coisas no quesito assim, porque para eles até então é o jovem cis, né, um homem cis. Ele começou a me perguntar por que eu atrasei para mim ir até a junta militar e tal. Eu precisei, não foi assim, eu tive que falar de imediato, não. Eu precisei alertá-lo o porquê não ter ido até lá e me ingressado lá na carreira militar, lá com eles. Por que que não foi na idade certa? Porque eu tinha 22 anos, já tinha 22 anos e eu não tinha me apresentado. O porquê que eu não tinha? Aí eu contei para ele que na época eu não tinha documentação retificada ainda, eu ainda estava na justiça e estava correndo meios de ver como conseguir essa documentação, por isso que eu não pude ir até a junta lá e se inscrever lá com eles. Aí ele continuou meio assim sem entender, mas ele foi uma pessoa muito educada. Vou falar para vocês, não é todo militar que é grosso, ignorante, igual todo mundo fala, que é o bicho de sete cabeças. Não é. Porque eu fui super bem atendido, no entanto, que quando a gente chegou lá, todo mundo com muito medo, assim, né, apreensivo, aquele monte de jovem, ele foi muito brincalhão, conversou com a gente, tem a seriedade sim, mas ele conversou com a gente super bem, tratou a gente super bem. Chegou nesse psicólogo então, nem, nossa, sem palavras, que ele não entendia. Ele falou que ele estava disposto a entender um pouco melhor, que ele já tinha lido alguma coisa de artigo, alguma coisa de que a pessoa trans pode sim servir a carreira militar. Porém, eu, na minha opinião particular, eu já tinha procurado na internet, em sites, nunca vi. Nunca vi. Eles falam que o exército até saiu um documentário há um tempo atrás aí, não lembro agora o que realmente houve. Só o documentário falando que a pessoa transexual poderia sim exercer a carreira militar, poderia sim e tal, mas até então, até hoje eu não vi. Ainda assim tem um certo tipo de exclusão sim. Porém, enfim, não vem ao caso nesse contexto que eu estou dizendo. Ele foi educado, falou que não entendia muito bem e que ia procurar entender melhor, porque eu não seria o primeiro, seria vários e vários outros. Eu simplesmente peguei e falei com ele que eu era transexual, por isso que eu não tinha um documento retificado, por isso que eu não fui lá prestar esse serviço lá, não fui lá me inscrever, enfim. E foi isso, com isso ele passou, falou que eu teria que esperar de novo chegar no site lá falando se eu passei para a última fase, porque foram 3 fases aqui, passar a última fase, ou se eu tinha sido dispensado. Esperei mais um pouco. Aí agora, no início desse mês, chegou lá no site. Chegou para mim, já ia me esquecer. Assim que você passa a segunda fase, eles te dão esse aqui, ó. Esse documento aqui, que ele se chama RA, se eu não me engano. Isso, é RA, é o meu número. Aí você acompanha por isso aqui, não sei se a câmera vai focar muito bem. Mas você acompanha aqui tem seu nome, os seus dados e blá blá blá. Aí aqui tá falando, ó. Prezado candidato, deve
deve estar entrando no site de alistamento, blá, 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 no período tal, tal, para saber o dia da sua apresentação à comissão de seleção, que isso foi da segunda para a terceira fase. Porém, antes disso, já chegou lá no site, é até o outro papel, chegou no site para mim falando que eu tinha que ir até a junta militar, que tinha dado algum problema, alguma coerência, eu não lembro o que era. Eu precisava muito na época por causa do meu emprego, que eu tinha entrado no emprego com uma declaração, que foi essa, falando que eu estava indo lá para resolver as minhas questões militares, que era para pegar esse tal documento desse... Nossa, até esqueci o nome do documento. Certificado de reservista. Isso que eu precisava para levar. Mas enfim, a declaração, tal, eles dão, tá? É só pedir declaração, certo? Assinatura bonitinha. Eles dão, isso aqui. Aí eu fui lá pedir. Aí eu falei com eles e tal, que eu precisava para levar para o emprego. Eles foram me dar a declaração. Mas enfim, o que aconteceu? Eu tive que ir até a junta militar novamente, antes do prazo da data que eles tinham me dado lá no site. Fui até a junta militar, chegou na junta militar, eles pegaram, consultaram lá o porquê que estava dando coerência, tinha alguma mensagem que eu não me recordo agora, uma mensagem tipo falando que tinha alguma coisa, alguma documentação faltando, algo do tipo, sendo que tudo aquilo que eles pedem quando você vai à seleção, que eles dão lá no site, eu não sei direitinho, eu vou tentar pesquisar e vou colocar na descrição os documentos que eles te pedem, mas é coisa simples, identidade, CPF, essas coisas assim, para você levar no dia que você vai lá na junta lá, para você fazer lá a sua inscrição lá, etc. Eu fui pedir eles para ver o porquê que tava dando aquela incoerência. Aí o rapaz lá, ele não soube me explicar direito nessa questão, e isso já foi outro dia, outras pessoas, ele não soube me explicar. Depois ele veio com a notícia de que eu tinha conseguido sim ser dispensado. Aí eu falei, por que não chegou essa mensagem lá no site? Ele não soube me explicar. Não me recordo. Até então eu perguntei várias outras pessoas também depois de um tempo. Não soube me explicar, ele só falou, ah tá, você tá dispensado. Aí ele já veio logo anotando esse papelzinho aqui, falando meu nome, meu RA, a data de que eu tenho que buscar o certificado de reservista. Eu não vou mostrar o certificado para vocês ainda, mas assim que eu buscar, eu vou estar postando aqui para vocês como foi lá também. Consegui ser a minha data de solicitação, tal. A data do meu juramento da bandeira, por que eu não vou mostrar para vocês? A minha data é agora no fim de janeiro, que eu tô gravando agora em 2020 já, tá, gente? Desculpa até o atraso. É no fim de janeiro, aí assim que eu ir lá, nessa data, nesse horário que eles pediu, na junta aqui, que eles pediu, tal, eu vou estar postando pra vocês como foi o juramento da bandeira para um homem trans. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu vou estar postando muita novidade agora que tô com o tempo mais livre. Tem muita coisa boa, muita novidade aí acontecendo comigo na minha vida, eu tô muito feliz. E eu vou estar postando esses dias, eu vou tentar postar vídeo todos os dias durante essa semana. Foi muita coisa bacana que aconteceu e coisas que já estão marcadas para acontecer. Eu vou estar postando antecipado depois de todas essas realizações. Mas então, espero que todos tenham curtido aí. Mais esclarecimentos, mais perguntas. Eu vou estar aqui disposto a responder todos um por um. Pode comentar, pode me chamar em rede social, pode me chamar em todos os meios aí, que eu vou estar respondendo aquilo que eu souber, aquilo que eu tiver passado, eu vou estar passando adiante o meu conhecimento. E espero estar ajudando vocês, tirando um pouco das dúvidas. Não tenha medo, segue firme que o negócio é esse aí. Um beijão, até o próximo vídeo, galera.